Recentemente, um movimento audacioso das forças russas na Ucrânia pegou de surpresa os países da OTAN. Na região de Sumy, localizada no norte da Ucrânia e perto da fronteira com a Rússia, o que inicialmente parecia ser apenas uma refinaria de açúcar, revelou-se uma instalação estratégica usada pelas forças da OTAN. Essa estrutura, aparentemente inofensiva, estava, na verdade, funcionando como um centro vital para a manutenção de veículos blindados, tanques e outros equipamentos militares fornecidos ao exército ucraniano. O ataque, realizado com precisão cirúrgica, foi executado pelas forças russas utilizando drones Gerânio. Esses drones, comumente subestimados pela comunidade internacional, provaram ser ferramentas essenciais na execução de operações de alta precisão. Ao atingirem diretamente os pontos de reparo e os depósitos de equipamentos blindados, a Rússia causou danos significativos à infraestrutura logística da OTAN e a capacidade de resposta das forças ucranianas no campo de batalha. A destruição dessa instalação comprometeu não só a capacidade de reparo dos veículos blindados, mas também afetou a movimentação de suprimentos essenciais. Fontes do exército russo confirmam que vários veículos de combate, incluindo unidades mais recentes, além de caminhões de evacuação, foram destruídos, prejudicando ainda mais a defesa ucraniana, especialmente na região de Kharkiv, um ponto crucial para a resistência contra o avanço das tropas russas. Além da destruição física, o ataque impactou diretamente uma das principais rotas logísticas de fornecimento para as forças ucranianas. A perda dessa infraestrutura, que fornecia equipamentos e reforços vitais para as forças de defesa, dificultou a reposição de veículos danificados e complicou a mobilização das tropas. Este golpe deixou as forças ucranianas em uma situação ainda mais vulnerável em um momento decisivo do conflito, comprometendo suas operações em uma das frentes mais importantes. Esse ataque em Sumy é mais um exemplo claro da evolução da estratégia militar russa, que não se limita à simples destruição de unidades de combate no campo de batalha, mas visa desmantelar a infraestrutura de suporte e abastecimento das forças ucranianas. Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques a centros industriais e instalações de produção de armamentos em solo ucraniano. A planta Nasu-Snor Gemat, localizada também em Sumy, que fabrica equipamentos militares e drones de precisão utilizados pela Ucrânia, foi um dos alvos recentemente atingido. O uso de drones Gerânio, com sua capacidade de operar a longas distâncias e com alta precisão, tem sido uma tática fundamental para a Rússia. Esses drones têm a vantagem de realizar ataques de precisão sem a necessidade de colocar tropas no terreno, permitindo que Moscou execute missões de alto risco com um custo humano reduzido. A capacidade de realizar ataques tão precisos, sem sofrer as consequências diretas de uma presença militar extensa, confere à Rússia uma vantagem estratégica significativa. Esse desenvolvimento em Sumy é emblemático de como a Rússia tem se adaptado às mudanças no campo de batalha e desenvolvido novas táticas para interromper os fluxos logísticos essenciais para o esforço de guerra ucraniano. Ao longo do conflito, Moscou tem aprimorado suas operações militares, voltando sua atenção não apenas para a destruição de unidades de combate no terreno, mas para alvos mais estratégicos, como centros de reparo, fábricas de armamentos e instalações de produção de equipamentos cruciais para a guerra. Essa estratégia visa enfraquecer a capacidade de combate da Ucrânia de forma sustentável, atingindo pontos vitais que não podem ser facilmente substituídos, deixando as forças ucranianas sem recursos para manter sua resistência. Ao focar nessas infraestruturas, a Rússia compromete a logística e a movimentação de equipamentos no campo de batalha, desestabilizando a capacidade de resposta da Ucrânia. Além disso, a Rússia tem conseguido manter uma presença militar estratégica não só na Ucrânia, mas também em outras regiões-chave, como a Síria e a Líbia. Essas áreas, distantes da Ucrânia, são vitais para as ambições globais de Moscou. Na Síria, a presença russa tem sido marcada por bases militares, o que permite a Moscou projetar seu poder no Mediterrâneo e em outras regiões do Oriente Médio. Na Líbia, a Rússia consolidou alianças e expandiu sua influência, utilizando o caos interno para se posicionar como uma potência emergente. Essas regiões fornecem à Rússia uma vantagem geopolítica considerável, pois garantem uma rede de apoio e reforço estratégico em áreas de importância global, além de permitir que a Rússia projete sua influência em outras partes do mundo, como a África e o Mediterrâneo. O ataque à refinaria em
Sumi também serve como um forte aviso ao Ocidente sobre a crescente eficácia das táticas russas. A utilização de drones de precisão tem sido um dos pontos mais marcantes dessa estratégia, permitindo à Rússia atacar com grande exatidão e sem expor suas próprias tropas para riscos da linha de frente. Os drones de Heranium, por exemplo, têm sido uma ferramenta fundamental para realizar ataques cirúrgicos, destruindo infraestruturas e bloqueando rotas logísticas cruciais para o esforço de guerra ucraniano. Esses drones, que são difíceis de detectar e têm um alcance impressionante, oferecem à Rússia uma maneira eficaz de interromper o abastecimento de armas e equipamentos, sem precisar de um grande número de tropas no terreno, o que torna suas operações mais econômicas e menos suscetíveis à contramedida. Enquanto isso, a OTAN, embora tenha se esforçado para fortalecer suas capacidades logísticas na Ucrânia, tem enfrentado dificuldades constantes. As tentativas de aumentar o apoio militar e a movimentação de suprimentos para as forças ucranianas têm sido repetidamente frustradas pelos ataques russos. Cada novo ataque às infraestruturas de transporte, reparo e produção ucraniana limita ainda mais a capacidade da Ucrânia de resistir no longo prazo. Embora a OTAN tenha enviado armas e assistência, essas ações têm sido diluídas pela contínua interrupção das cadeias de abastecimento, o que deixa as forças ucranianas em uma posição mais vulnerável a cada dia. As recentes vitórias russas, especialmente no campo da guerra cibernética e dos ataques de precisão, demonstram que Moscou está se tornando cada vez mais habilidosa em aplicar pressão em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Com isso, a OTAN se vê em uma posição desconfortável. Sua capacidade de apoiar a Ucrânia de forma eficaz tem sido questionada à medida que a Rússia avança, utilizando táticas mais inteligentes e adaptativas. Cada novo ataque a uma infraestrutura essencial para a Ucrânia é um lembrete de que a guerra não é apenas uma batalha militar direta, mas também uma guerra de desgaste estratégico, onde a Rússia tem mostrado sua capacidade de adaptação, colocando a OTAN em uma posição de difícil retorno. O futuro imediato da guerra dependerá de como o Ocidente conseguirá reagir a essas novas formas de ataque e como será capaz de proteger suas infraestruturas e abastecimentos, mantendo sua influência em um território cada vez mais desafiador. O futuro do conflito agora repousa sobre a habilidade do Ocidente em desenvolver respostas mais robustas e eficazes, tanto no campo militar quanto no domínio estratégico. Embora as sanções econômicas tenham sido um dos principais mecanismos de pressão, elas têm se mostrado limitadas em sua eficácia, especialmente considerando a capacidade da Rússia de adaptar-se e encontrar novos aliados e mercados para contornar essas restrições. A Rússia tem investido em alternativas financeiras, como o fortalecimento de parcerias com países fora da esfera ocidental, especialmente na Ásia e na África, garantindo recursos e suprimentos que tornam as sanções menos impactantes. Nesse cenário, a aplicação de sanções sozinha não será suficiente para conter as ações russas, e o Ocidente precisará reconsiderar sua abordagem. Além disso, será necessário repensar e possivelmente intensificar o apoio material e logístico contínuo à Ucrânia. A natureza da guerra moderna, como está sendo travada na Ucrânia, vai além do simples confronto armado no campo de batalha. A destruição de infraestruturas vitais, como fábricas de armas, centros logísticos, redes de comunicação e instalações de reparo, tornou-se uma tática fundamental nas operações militares russas. O impacto dessa estratégia vai além da perda de equipamentos. Ela atinge a capacidade de um país de se reabastecer e manter uma força militar em operação, prolongando o tempo de recuperação e dificultando a resistência a longo prazo.